Saiba calcular e gerar milhas baratas. Não caia em pegadinhas ou em ciladas. Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu pretendo lhe ajudar trazendo um roteiro simples de como calcular e avaliar as dezenas de promoções e ofertas existentes atualmente nas redes sociais, envolvendo a compra de milhas, a compra de pontos e a transferência entre contas de pontos e milhas aéreas. Então o objetivo do vídeo de hoje é fazer com que você consiga fazer uma avaliação crítica das promoções e não precise ficar comprando cursos, toda hora consultando amigos ou redes sociais para saber se uma determinada oferta ela é vantajosa ou não. Indo direto ao ponto e sem enrolação, eu coloco aqui na tela algumas regras de bolso para essa semana da Black Friday e também coloco aqui algumas regras de bolsos para 2023 e 2024, baseado nos preços que a gente tem visto nos últimos meses. Então, inicialmente, eu vou fazer algumas análises aqui da Livelo e da Esfera, que eu coloco como preço máximo de referência dos pontos a serem comprados na Livelo e na Esfera de R$ 34,00 o milheiro. Quer dizer, R$ 34,00 a cada lote de 1.000 pontos. Mas por que eu coloco esse valor aqui, esse valor máximo de referência de 34? E eu gravo esse vídeo aqui no mês de novembro, então a gente teve ali pelo menos 3 ou 4 promoções de compra de pontos abaixo de R$ 34,00. Mesmo para aqueles que assinavam os clubes mais simples, foi possível comprar pontos ali a R$ 34,00 o milheiro, 33, 32 em alguns casos. Então eu considero aqui esse um valor bem razoável de referência e valores abaixo desse de compra de pontos já começa a ficar bem interessante. E nessa tela eu trago uma regra básica de como a gente calcula o valor do milheiro. Então o custo do milheiro vai ser o preço total pago em pontos recebidos dividido pelo total de pontos recebidos vezes 1.000. Então eu trago aqui o primeiro exemplo utilizando essa conta, essa fórmula que eu comentei anteriormente. No início é comum que a gente tenha que ficar pensando, né, como a gente calcula aqui o valor do milheiro, mas depois de um tempo esse cálculo aqui fica bem automático para a gente. O exemplo que eu trago então é de uma promoção da Livelo, foi até uma promoção recorrente que aconteceu no ano de 2023, aqui de desconto em torno de 52%. Tá? A Livelo ela considera que o preço base do pontos dela R$ 70,00 1.000 pontos, ou seja, R$ 70,00 o milheiro. Então, se o desconto oferecido pela Livelo for de 52%, quer dizer que a gente vai pagar 48% do valor base. Então, eu coloco aqui, pagando 48% do preço base, R$ 70,00 vezes 48%, dividido pelo total de pontos recebidos, 1.000 pontos, conforme eu coloquei aqui nessa fórmula acima, vezes 1.000, a gente tem o valor de R$ 33,60 o milheiro. E aqui lembrando aquele valor de referência que eu coloco na página que eu coloquei na página anterior, de R$ 34,00. Então, quando a Livelo oferece esse valor aqui de 52% de desconto, a gente tem um milheiro a R$ 33,60, que passa já a ser, sim, um valor razoável de compra de pontos pela Livelo. Eu trago agora um segundo exemplo, que ele precisa ter um pouco mais de atenção. Foi até uma promoção também recente da Livelo, que ela ofereceu 150% de pontos de bônus nas transferências entre contas Livelos para os assinantes do clube. Então aqui eu coloco o seguinte exemplo, transferir 8.000 pontos de João para Maria. Então o João tem 8.000 pontos e gostaria de participar dessa promoção e transferir seus pontos para Maria. E aqui eu até coloquei um resumo desse caso, que foi até um caso concreto de uma transferência que eu fiz para minha esposa de 8.000 pontos. Então, o que a gente tem nesse caso? Primeiro, o bônus de transferência é de 150% em relação ao valor que você gostaria de transferir, do seu saldo, por exemplo. Então, 150% de 8.000 vai ser 12.000 pontos. Então, a Maria receberá os 8.000 pontos que o João já tinha, mais os 12.000 pontos de bônus da promoção. E o João vai pagar por isso R$ 360,00. Então, qual que é o custo do milheiro nesse caso? Aqui na tabelinha, o que a gente tem? A gente tem esse total 360 e a gente tem aqui a descrição do desconto, que é o 150% de bônus na transferência. Então vamos para o cálculo do custo do milheiro nesse caso. Você pagou no total R$ 360,00 para receber 12.000 novos pontos. Vezes 1.000, isso é igual a R$ 30,00 o milheiro. Então no total dessa operação, a Maria ficará com saldo
dos 8.000 pontos inicialmente transferidos do João para a Maria, mais os 150%, né, de bônus em relação aos 8.000. Então a Maria, no final dessa operação, ela fica com 20.000 pontos. Então com essa operação, o custo do milheiro é de R$30, lembrando aquele nosso preço de referência de R$34. Então se você conseguir, no final das contas, comprar pontos da Livelo ou da Esfera, tendo um custo por milheiro de R$30, ele é bastante interessante, na minha opinião. E você pode se perguntar de quais seriam os objetivos de fazer transferência entre contas. E a razão é a seguinte: o João não consegue fazer transferência de pontos da conta dele Livelo, por exemplo, para a conta da Smiles da Maria, ou para a conta Tudo Azul ou Latam da Maria. As transferências só podem ser realizadas entre o mesmo CPF. Então, caso a Maria queira receber pontos na Smiles ou no Tudo Azul ou na Latam, ela precisa ter pontos ou na Livelo ou na Esfera, por exemplo. Então, é bastante comum realizar esse tipo de transferência entre contas da Livelo quando existe, por exemplo, ao mesmo tempo, uma transferência bonificada da Livelo para Smiles ou da Livelo para Azul, por exemplo. Então, você sabe, caso você faça essa transferência entre contas, geralmente essa transferência ela acontece no máximo ali em 2 dias, por exemplo, dependendo do seu clube. Então você sabe que você vai conseguir fazer a transferência entre contas, aqui no caso transferência João para Maria, e ao mesmo tempo, ou no dia seguinte, por exemplo, você já consegue fazer uma transferência bonificada da conta Livelo da Maria para a conta Smiles ou conta Tudo Azul da Maria. E por falar em transferências bonificadas, é importante que você tenha cuidado para não cair em algumas pegadinhas. Então aqui eu faço uma ilustração dessas transferências bonificadas, da Livelo e Esfera, e aqui eu coloquei os exemplos de transferências para Smiles e para Tudo Azul. Então nós já vimos aqui que o preço máximo de referência de quando você realiza compras de pontos no programa da Livelo na Esfera seria de R$34 o milheiro. Mas qual seria então o preço máximo de referência em milhas, quando esses pontos são transferidos para Smiles e para Tudo Azul? Ou mesmo, por exemplo, qual seria o preço de referência quando a própria Smiles ou a própria Tudo Azul realiza aqui alguma promoção de compra de pontos? E para a gente ter uma boa referência sobre o preço máximo em milhas diretamente nessas plataformas da Smiles e Tudo Azul, é importante que a gente tenha aqui uma noção de como foram as transferências bonificadas da Livelo e da Esfera para esses programas no ano de 2023. E para quem acompanha um pouco mais de perto esse mundo de milhas, a gente pode perceber aí pelo menos umas 3 promoções de 100% bonificadas entre Livelo e Esfera, com Smiles e Tudo Azul. Algumas promoções, inclusive, chegaram até a 110% ou a 120% de transferência bonificada, dependendo do clube Livelo ou Esfera. Então, como a gente teve pelo menos 3 promoções bonificadas no ano de 2023 de 100%, eu vou considerar esse bônus como aqui o nosso preço de referência. Então, considerando o bônus de 100% nessa transferência, o que a gente tem? Qual foi o custo, considerando aqui o 1.000 pontos, qual foi o custo total da nossa compra aqui, caso a gente tenha comprado no preço máximo de referência? Foi de R$34. E qual o valor total de milhas que a gente vai receber aqui, no caso de uma promoção 100%? 2.000 milhas. Vezes 1.000, então a gente tem aqui, a gente chega a R$17 o milheiro. Então a gente passa aqui agora a ter 2 preços de referência. O primeiro deles é o preço quando você compra pontos diretamente no programa da Livelo ou da Esfera. Seria o preço máximo aqui que eu coloquei de R$34 o milheiro, lote de 1.000 pontos. E temos agora um segundo preço máximo de referência, que é o preço quando você ou realiza uma transferência bonificada ou quando você pretende fazer uma compra diretamente aqui da plataforma da Smiles ou do Tudo Azul. Então a gente chega aqui a um valor de referência de R$17 o milheiro, o lote de 1.000 milhas. E com esse segundo aqui preço máximo de referência, eu caminho aqui para o terceiro exemplo de compra de milhas. Inclusive essa aqui foi uma promoção que eu recebi no início de novembro. Então eu recebi esse e-mail aqui dizendo que eu tinha um cupom para comprar milhas. Com isso eu entrei na plataforma da Smiles, na verdade eu entrei aqui no aplicativo pelo meu celular, e a promoção era de 50%. Tá? Esse percentual aqui, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque vai depender muito do valor base que eles colocam, né? Qual que é o valor cheio dos pontos. Então aqui o que eu fiz? Eu simulei caso eu fosse comprar 1.000 pontos com esse bônus aqui que eles me deram.
E o total aqui do valor que eu pagaria seria de R$ 35, ou seja, R$ 35 o milheiro. Lembrando aqui do nosso preço de referência, a gente pagaria, caso você não tivesse esse conhecimento mínimo aqui e não tivesse conhecimento desses preços de referência, você pagaria praticamente, na verdade você pagaria mais que o dobro do valor que a gente considera aqui como razoável de compra de milhas aéreas. Na verdade, esse valor que ele dá aqui de 35 pontos, o milheiro, é o valor que a gente conseguiria aqui comprando diretamente no site da Livelo ou da Esfera, mas esse valor é um valor antes das transferências bonificadas. E um outro detalhe aqui, como é importante ter esse tipo de conhecimento, ainda que seja um conhecimento básico, eu coloco aqui que na mesma semana do início de novembro que eu recebi aqui esse cupom, tinha uma promoção de transferência a 100% da Livelo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu recebi um e-mail de compra de milhas aqui a R$ 35, tinha uma transferência, uma promoção de transferência bonificada a 100%, em que eu poderia transformar aqui R$ 34 ou R$ 33 em R$ 17 ou em R$ 16 o milheiro. Então veja aqui que a depender do valor que você compra, do lote que você compra, por exemplo, você comprar 100 mil milhas, 200 mil milhas, aproveitar esse tipo aqui de transferência bonificada faz toda a diferença. E o último exemplo que eu trago foi um exemplo também recebido agora no início de novembro, mais precisamente no dia 14 de novembro, no esquenta da Smiles, da Black Friday. E aqui a promoção que eu recebi foi compre milhas com até 315% de bônus. Como eu comentei, esse percentual de bônus aqui, eles são variáveis. Então é importante que a gente tenha em mente aquela fórmula que eu comentei no início desse vídeo para a gente saber fazer o cálculo, independentemente do percentual que ele coloca ali de promoção para você. O que vai valer no fim das contas é o custo que você teve para comprar aqueles pontos na Livelo ou na Esfera, por exemplo, ou o custo que você teve para comprar as milhas na Smiles ou na Tudo Azul. Aqui nesse quadro já fiz o cálculo do valor das promoções, dependendo da categoria que você é no Clube Smiles. Começando aqui pelos clientes Smiles, ou seja, aqueles clientes que são apenas cadastrados no programa da Smiles, não tem nenhum clube adquirido, o bônus foi de 155%. Calculando o valor do milheiro, a gente chega a R$ 27,45. Lembrando aqui que a gente está do lado direito aqui daquele desenho que eu coloquei, então o nosso valor aqui, o preço máximo de referência seria R$ 17 o milheiro. Então a gente vê aqui que o custo das milhas para aqueles clientes Smiles cadastrados apenas no programa de fidelidade da Smiles, que não tem nenhum clube adquirido, ele é bastante ruim, R$ 27,45. E aqui eu fui colocando também o bônus para aqueles que tem o Clube 1000, o Clube 2000, o Clube 5000, 7000. Então aqui na coluna da direita a gente vê o custo das milhas, 22, 20, 19, 18, 17. Até o Clube 10.000, R$ 17,72, é um valor superior daquele que eu coloco no slide anterior como preço máximo de referência. Apenas aqui para aqueles que são Clube 20.000 ou Diamante, é que a gente tem um valor um pouco mais interessante aqui, de R$ 16,86. E aqui é o único valor abaixo daquele preço máximo de referência que eu coloco no slide anterior. E aqui eu coloco algumas observações. A primeira delas eu já tinha comentado anteriormente, é que o percentual dos bônus são variáveis a depender do preço base. Então, na verdade, independente do percentual que eles divulgam como promoção, é sempre fundamental a gente ter aquela fórmula em mente para a gente fazer a conta de qual que é o valor do milheiro. Então, sempre faça a conta. E aqui também foi interessante que nessa mesma data aqui de 14/11, quando a gente recebeu essa promoção aqui de até 315% de bônus, na mesma data tinha uma promoção da Pagou. A Pagou é uma fintech que tem uma parceria junto com a Smiles e você consegue comprar pontos pela Pagou e esses pontos, na verdade, são as milhas, eles já caem diretamente na Smiles. Então, nessa mesma semana, a Pagou ela vinha vendendo milhas por aproximadamente R$ 16,20. Esse valor aqui parcelado. Para aqueles que queriam comprar à vista milhas, saía até um pouco mais barato ali, abaixo de R$ 15, inclusive. Claro que você tinha que assinar aqui um Turbo Milhas, que estava em torno ali de R$ 39, mas você poderia assinar e cancelar no mês seguinte. Então veja que é fundamental você ter aqueles preços máximos de referência para não realizar compras muito acima, muito desvantajosas. E tentando aqui já responder uma pergunta que pode surgir, é se há alguma situação em que vale a pena pagar mais do que o preço máximo que eu coloquei de referência lá, de R$ 17, no caso de compra aqui da Smiles ou da Tudo Azul. Eu entendo que sim, algumas situações bem específicas, a depender do seu planejamento, pode fazer sentido
fazer uma compra mesmo que aquele valor seja um pouquinho acima do preço de referência que eu coloquei. E aqui eu consigo pensar em duas situações que possa fazer sentido, que são elas. A primeira, por exemplo, você tem ali em conta, na conta da Smiles, 100 mil pontos, e você pretende fazer uma compra para sua família de passagens aéreas e o total vai dar 110 mil pontos. Então você precisa fazer ali um complemento de compra de 10 mil pontos, por exemplo. E ali, naquele momento, você consegue comprar ali milhas a R$17,50 ou a 18, por exemplo, ou fazer uma transferência bonificada que vai ficar mais ou menos nesse custo. Então, nesse caso, pode sim valer a pena. Caso você não tenha, o ideal é claro que você consiga se planejar ao longo do ano para ter ali um saldo suficiente para realizar essas compras de passagens aéreas para você ou para sua família. E uma segunda situação que pode fazer sentido comprar um pouco acima daquele preço de referência é para atingir, por exemplo, os 20 mil pontos qualificáveis do Tudo Azul, caso você seja diamante, para ganhar uma passagem cortesia nacional. Então, caso você, por exemplo, já tenha ali 18 mil pontos qualificáveis, 19 mil pontos qualificáveis, pode fazer sentido sim você fazer uma compra um pouco acima ali daquele valor para conseguir ganhar uma passagem espelho. E sobre todas essas compras de pontos, compras de milhas, transferências bonificadas, transferência entre contas da Livelo, da Esfera, da Smiles, é fundamental que você leia sempre o regulamento. Então é fundamental que você leia bem quais são as regras daquela promoção específica. Ultimamente, o que a gente observa, por exemplo, das transferências entre Livelo e Smiles, é que basta você ser ou Clube Livelo ou Clube Smiles. Então você não precisa ser assinante dos dois clubes. A mesma coisa tem acontecido ultimamente nas transferências da Esfera para Smiles e para Tudo Azul, mas isso pode mudar, então é importante que você leia atentamente o regulamento. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixe um like aqui nesse vídeo, pois isso ajuda o YouTube a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E continue aqui no canal conhecendo mais sobre esse mundo das milhas aéreas, como nesse vídeo que vai aparecer para você na tela agora.